Fala galerinha, tudo bem? Estamos aqui 22 horas, exatamente 22 horas em ponto, um vinhozinho, esperando vocês entrarem na nossa live de boteco. Hoje uma live com o professor Antônio Carlos Gomes, nada mais, nada menos do que o pai do treinamento físico aqui no Brasil e quiçá em vários outros países. Tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, galera entrando. Vinhozinho aqui, ó, tomando vinhozinho, um Malbec La Moneda, tá aqui, argentino, Malbeczinho argentino. É aquela nossa brincadeira, aquele nosso papo científico, despretensioso, gostoso, amigável, que a gente reúne pessoas legais, pessoas de boa índole, pessoas que estão realmente a fim de contribuir para uma conversa bacana. E hoje eu vou ter o prazer de ter o professor Antônio Carlos Gomes. Eu confesso para vocês que eu estou um pouco ansioso. Por que eu estou ansioso? Porque eu sempre ouvi falar do professor. Enquanto ele está entrando aqui na nossa conversa, nosso bate-papo, olha aí tá o professor. Você tá bom? Seja muito bem-vindo à nossa live de boteco, professor. Ó, eu vim de verdade pro boteco, ó. Tô tomando aquela, ó, vodka preta. Então, saúde. Saúde. Como é que diz saúde em russo, professor? Nazdarovia. Nazdarovia. Ei, coisa boa, professor. Um prazerzaço estar aqui dividindo essa live com o senhor. Dividindo não, eu não vou dividir nada. A estrela máxima da live hoje é o senhor. Porque assim, eu tava comentando com o pessoal que tava chegando, que assim, a minha formação foi aqui no Rio Grande do Sul e coisa, e a gente tinha, obviamente, vários ícones do treinamento, né? Então nós ouvimos falar do pessoal, a gente ouvia falar do Bomba, do Fleck, do Kramer, do Weinicke. Inclusive o Weinicke esteve uma vez na universidade, a gente conseguiu ver uma palestra dele. Se eu não me engano, infelizmente ele faleceu ano passado, né? Exatamente. O professor Weinicke. E a gente tinha uma distância muito grande desses caras. Por quê? Porque eles eram ou internacionais, né? Ou já não estavam mais entre a gente. Como, por exemplo, o professor Verkhoshansky, o professor Matviev, etc. E aí eu ouvia muito falar, não, mas tem o professor Antônio Carlos Gomes. E aí a primeira vez que me marcou muito forte a história do senhor como profissional da parte do treinamento físico foi a época que o senhor comandava, se eu não me engano, o departamento do Atlético Paranaense. Pode ser? Sim. E que foi um time sensacional, que encanava todo mundo. Eu me lembro que tinha um ponta direita, assim, que jogava muito, que corria demais, e as pessoas davam muito crédito à preparação física naquela época, dizendo, não, foi um dos primeiros clubes a organizar um departamento de fisiologia, de preparação física, e o responsável era o professor Antônio Carlos Gomes. Eu dizia, nossa, poxa, professor Antônio Carlos Gomes, muito legal. Então, assim, a gente sempre escutou muito falar do senhor. Eu sou muito amigo do Ricardo Rambo, né? Então, que também é amigo do senhor, né? Ele já esteve aqui conosco dando vários cursos para nós aqui. Ele é muito bem conhecido aqui na parte de treinamento de força, etc. E assim, o senhor já deve saber disso, mas ele é apaixonado pelo senhor, né? O senhor Antônio Carlos Gomes, então ele gosta muito, fala muito bem do senhor. Esse é um amigo da gente, um amigo que a gente gosta muito, estudioso, menino dedicado, né? O Brasil está muito bem, sabe? A gente que tem um pouco mais de tempo aí na área, a gente fica feliz de saber que tá aí você, né? Vocês todos chegando aí com tudo. Então nós estamos tranquilos, nós sabemos que a coisa vai continuar, né? Estamos dando nossos últimos pontapés aí, passando a bola para vocês. É isso, professor, pelo amor de Deus. Não dá nem para comentar, não dá nem para falar uma coisa dessas, assim. A gente está, sem dúvida nenhuma, muito feliz de estar aqui com o senhor. E acho que por nós estarmos em... Eu não sou tão novo assim, né? Vou fazer 41 anos esse ano, então
Eu estou no meio termo, assim, em termos dessa implementação do digital, né? Eu não nasci na era digital, eu fui Sim. inserido na era digital, mas eu tenho uma certa facilidade em lidar com isso, até porque eu tenho canal no YouTube, vídeos, faço a questão das aulas online, EAD, Perfeito, e perfeito. lido com essas informações aqui, com essas ferramentas. E Sim, eu acho extremamente importante que o senhor, por exemplo, extremamente atualizado, prontamente já falou que queria participar da live, achou muito legal a ideia, sim. coisa. Então, acho que isso falta muito. Eu sou um crítico muito forte da maneira como a ciência se porta, como é que ela se comporta. Eu acho que nós, cientistas de Ah, forma geral, e eu me atrevo a me colocar no rol de cientistas também, claro, né? claro. Então, assim, eu digo assim, que a gente não tem uma clareza muito grande na hora de comunicar a ciência. A gente tem uma mania muito grande de usar uma linguagem para os pares, para outros Sim, doutores, e sim. esquece muitas vezes que o pessoal que está na ponta, o pessoal que está aplicando aquele negócio, precisa também entender a ciência. E a sua participação aqui, sem dúvida nenhuma, ela é fundamental para a gente disseminar esse conhecimento, tá? Não, na verdade, quando nós falamos em ciência, a palavra ciência ela é uma palavra que já tem um certo, né, respeito. A ciência é uma coisa nobre, né? Ciência é sinônimo de nobreza, né? Porque quando nós falamos em ciência, provavelmente nós estamos cercados de uma verdade não absoluta, mas quase que absoluta, principalmente na área de exatas, né? Então, agora, o camarada que milita no campo científico, isso é anormal, né? Ele adquire uma linguagem, as terminologias, a linguagem do método científico, eles são duros mesmo. Eles precisam ser duros, senão você realmente não resolve os problemas que a humanidade apresenta e precisa ser respondido. Mas se você tem razão, você tem razão. Nós que estamos mediando nesse mundo acadêmico, precisamos buscar uma forma de criar uma linguagem para comunicar com as pessoas que ainda não têm essa experiência, que é a maioria da população, né? Sem dúvida. Então, Sem dúvida alguma. na nossa área aí do esporte, do exercício, do treinamento esportivo, você acaba tendo, então, duas linguagens, uma linguagem acadêmica e uma linguagem da prática. E elas estão, de certa maneira, ainda um pouco distantes. Então, o que nós precisamos é tanto quem opera na prática e quem está no campo acadêmico precisa se juntar um pouquinho mais, precisa Sem chegar mais dúvida. próximo, né? Mas eu Sem acho que dúvida. isso está caminhando bem, em algumas áreas já caminhou mais, em outras menos, mas está caminhando, está caminhando. Eu acho que eu não consigo complementar nada. Eu acho que está perfeito a sua fala, concordo Hum, em todos os aspectos. Professor, hum. o senhor é mais experiente do que a grande maioria que está aqui, né, lhe assistindo, etc. Então viveu em um período que as coisas eram muito mais difíceis de se conseguir, né? Então a gente não tinha, por exemplo, YouTube na década de 80, né? Nós não tínhamos como, ou você lia o livro ou você lia o artigo, e muitas vezes o artigo tinha que chegar de carta, uma maneira de conseguir esse artigo. O que fez o senhor, nessa época, dizer assim, não, eu preciso sair do Brasil e eu preciso ir estudar na Rússia? Como é que foi isso? Bom, isso aí é uma história interessante. Primeiro, que na década de 80, a década de 80 foi a década que marcou o início da ciência no Brasil, né? Antes disso, era muita especulação, né, conhecimento de alguns métodos, mas assim, o corpo científico como um todo na nossa área é do final dos anos 80 para cá. Então, naquela oportunidade, nós não tínhamos curso de pós-graduação, mestrado e doutorado, nós tínhamos muito pouco no Brasil, né? Uhum. Eu saí do Brasil em 1985, 86, então nós não tínhamos nada naquela época. Nós tínhamos a USP, que tinha começado com o curso de mestrado e ainda não tinha doutoramento, e só. E aí era um concurso do Brasil todo que entrava um por ano e você, obviamente, tinha dificuldade de entrar. Então, esse foi o primeiro problema, dificuldade de se pós-graduar no Brasil. O segundo é que, naquele momento, a União Soviética era uma marca muito forte no esporte. E uma marca que chamava a atenção do mundo, e especificamente a mim, pelo fato de ser uma raça pura, né, uma raça ariana pura, e apresentar resultado em esportes muito diferentes
né? Eles não eram só campeões do levantamento de peso, eles eram campeões de provas de velocidade, de provas de resistência, provas complexas de coordenação, né? E aquilo chamava muita atenção. No entanto, nós tínhamos mais contato com a América, com os Estados Unidos. Então, nós sabíamos razoavelmente o que acontecia dos Estados Unidos por informação de pessoas que frequentemente nos traziam. E mais, nós não sabíamos nada do leste europeu, né? A Rússia, a Ucrânia, aqueles 15 países, né, que faziam parte da União Soviética, eu só vi aqueles caras ganhar medalha. E ninguém sabia o que eles faziam. Aí existia, na época, o seguinte, um nome espetacular, que era o Lev Pavlovich Matveyev, Zatsiorski. Então você via algo, mas ninguém sabia nada. Então, na primeira oportunidade que teve, houve o primeiro intercâmbio que a União Soviética fez com os países em desenvolvimento esportivo, colocaram o Brasil no meio. E esse convite veio para o Ministério do Esporte, e naquela oportunidade eu trabalhava no estado do Paraná, era treinador de atletismo. Então, esse convite veio para a Secretaria de Esporte do Estado, e era um curso de atletismo, era um curso de 6 meses de atletismo na ex-União Soviética. E aí, caiu como uma luva. O secretário na época, Edson Gradia, o governador era o Álvaro Dias, me convidaram, só, você topa? Eu falei, mas por quê? Vocês querem acabar com a minha vida? Vocês vão me mandar para a União Soviética, não tinha voo, eu tinha que sair daqui para a Argentina, da Argentina ir para Cabo Verde, Portugal, até chegar na União Soviética era 24, 25 horas de voo. E eles falaram, Antônio, nós entendemos o seguinte, alguém precisa ir lá saber o que esses caras fazem. E nós achamos que você, até pela experiência de vida como atleta, que veio de uma camada social mais pobre, vida dura, nós achamos que você pode resistir tudo lá. O racismo, o frio, a comida. Então me deram um desafio muito grande, em 1985, rapaz. E eu fui para lá. Quantos anos o senhor tinha? Olha, nesse momento eu tinha 32 anos de idade. Já não era tão criança, né? Não era moleque. Fui aos 32 anos de idade e naquele momento fiquei 12 anos, cheguei lá em 85, voltei em 97 naquele primeiro momento. E tudo muito duro, muito difícil, mas muito interessante tudo que eu via, porque eu fiquei 2 anos no regime de internato estudando o idioma russo. Né? Claro, que dificílimo. Então, naquele início, rapaz, eu ficava tentando ver o que está acontecendo, né? Até que você começou a ter noção, começar a entender o que acontecia na União Soviética, como que as coisas andavam, né? Foi uma experiência bacana, muito dura, muito difícil, mas muito bacana. Uma época política também muito complicada, né? Então nós tínhamos a Guerra Fria, pesada ali, aquela coisa toda acontecendo, né? Exatamente, foi um momento de... Eu peguei aquele momento de início, depois aquela transformação toda, a caída do Muro de Berlim, aquele negócio tal, aquele 30 graus negativo. Rapaz, duro. Então, dentro disso, professor, quais foram as maiores dificuldades? Eu tento entender que talvez um primeiro problema seja a língua, né? Porque cai lá um brasileiro que talvez falasse o inglês na época, né? Que é a língua mais difundida, ou talvez um espanhol, alguma coisa, mas daí o russo, poxa, é uma distância muito grande, né? E também a questão da cultura. A cultura é muito diferente russa para o Brasil, né? Muito diferente, mas você sabe que eu fui tão focado em buscar o conteúdo na nossa área, eu queria saber por que a gente fala 10 vezes e não fala 12, não fala 15, eu tinha que ter uma explicação nessas coisas. Então eu fui tão focado, rapaz, que eu aguentei, eu fui muito forte nos primeiros 3, 4 anos. E aí quando você rompe essa barreira do 3º, 4º ano, a coisa fica mais fácil, porque você se acultura, né? Mas ali as maiores dificuldades inicialmente são 3, né? São 3. A primeira delas é a temperatura. Realmente é muito difícil você conviver 7, 8 meses por ano debaixo de neve, né? Psicologicamente, você tem que ser muito duro para aguentar isso. Sabe por quê? É praticamente um confinamento de 8 meses. Como esse que nós estamos fazendo agora, numa situação pior, né? O segundo ponto que me chamava muita atenção, muito difícil lá, é a questão da alimentação. Né? Então, naquela época, era só sopa, pão preto,
um pepino e 50 gramas de vodka toda hora. Né? Eles Então, realmente consomem muita vodka. consome. Eu, quando eu fui para lá, não tomava nem Coca-Cola direito. Mas quando chegou o primeiro Natal, que eu saí na janela, olhei lá fora, estava menos 30 graus. Olhei Meu dentro da Deus. geladeira. Dentro da geladeira estava 0 graus. Falei, então é mais fácil eu ficar deitado dentro da geladeira, né? Então aí Sim, é tive que melhor. tomar. Aí tive que tomar o primeiro cálice de vodka para poder encarar o frio lá. E E realmente são as melhores do mundo. São muito boas. realmente são espetaculares. E aí Show de bola. o terceiro ponto, André, lá foi inicialmente o idioma. Até 2 anos, 2 anos e meio lá, foi tudo muito arrastado, muito difícil. Por mais que eles me internaram num instituto só para estudar o idioma, que eles chamam de PATFAC, na época era muito forte o estudo deles, demora para você começar a sonhar no idioma dos caras. Sim, sim. Né? Então, como eu fui para a área científica, então eu precisava adquirir uma gramática rica para poder Sim. entender o raciocínio, porque tudo deles tem muita filosofia, entendeu? Então você precisava andar. Então, foi os 3 pontos mais difíceis, que eu fui rompendo com eles no passar dos anos, né? Depois do 4º ano para frente, eu virei um russo já, e aí já estava em casa. Show de bola. Professor, o senhor, obviamente, teve uma formação acadêmica interessante, baseada em ciência, mas chega lá na Rússia, entra um dos países com o maior número de medalhas olímpicas e de recordes e de história em mundiais, etc., e se depara com os centros de treinamento e os centros de pesquisa. Como eram os centros de pesquisa naquela época? Conta um pouquinho para a gente a respeito disso. Olha, eles têm uma cultura que eles chamam de cultura física, né? Tudo deles começa na cultura física. O esporte de rendimento é uma parte da cultura física deles. E é uma cultura muito pragmatizada na vida deles. Porque aquele povo é o seguinte, com tantos meses de frio e de neve, então eles passam muito tempo fechado. Então eles precisavam criar algo. Então todo local que você vai, tem sala de levantamento de peso, tem sala de luta de braço, tem sala de luta livre. Ou seja, eles têm todas as escolas, né, regiões, eles têm muitos centros de exercício. Porque as pessoas fechadas, sem gastar energia, é um problema muito sério. Sim, enlouquece. Né? Então é por isso que no início eles se destacavam muito em esportes que levavam para o lado da força muscular. Tá? Porque como eles estavam fechados, eles não se destacavam muito em maratona, porque os caras não tinham espaço para treinar. Né? E verdadeiramente é o seguinte, a prática do exercício lá, o esporte lá, ela é totalmente, o Ministério do Esporte deles até hoje é ligado diretamente ao gabinete do presidente da República. Né? Eles têm um Conselho Nacional que fiscaliza isso, que dá as diretrizes, e embaixo tem o Ministério, e o Ministério dirige todas as universidades do país. Então, todas as universidades de cultura física, de esporte, são ligadas ao Ministério de Esporte, que tem do lado o Comitê Olímpico deles. Então, o que acontece? Eles têm o que nós chamamos de uma política de desenvolvimento de esporte para a sociedade. Eles chamam de esporte social. Eu ia lhe perguntar isso aí. Isso é lei, né? Existe um estatuto a respeito disso, democratizando e deixando como obrigatoriedade do Estado o fornecimento dessa prática física e os centros olímpicos e tudo mais, né? Exatamente. E aí eles construíram uma escala, né? Você, por exemplo, a universidade que eu estudei, na época chamava Instituto Estatal da Ordem de Lenin da Rússia, né? Hoje ela chama Universidade Nacional de Cultura Física, Esporte e Turismo, né? Se transformou, o nome mudou, internacionalizou. Ela é muito grande, ela é um campus muito grande, só de esporte. Tá? Por exemplo, a URGS aí no Rio Grande do Sul, você imagina a URGS inteira, mas só de esporte. Tá? Incrível. Então a universidade é composta por 8 faculdades dentro. Essas faculdades são por áreas. Então você vai estudar, por exemplo, o esporte para deficiente é uma faculdade,
né? Depois você pega lá o esporte escolar, é outra faculdade. Depois você tem a faculdade dos esportes coletivos, da luta. É tudo muito bem distribuído, né? E essa universidade forma as cabeças pensantes do país, né? Forma o estudante, o professor, o mestre, o doutor, o pós-doutor, o cientista catedrático e tal. E eles não têm muitas universidades no país. Eles têm 21 universidades no país só. Nós temos praticamente mais de 900. Eles têm 21. Então eles têm um controle total da qualidade com que eles formam, com que eles desenvolvem. Excelente. Né? Não, excelente, incrível. E eles estão em cima mesmo para que a coisa realmente funcione da melhor maneira possível, e a exigência dos professores para com os alunos também deve ser bem maior do que aquela encontrada em outros países, né? É maior. Eles já criaram um fluxo, que isso vem desde a época cultural deles, do sistema lá atrás, né? Socialista, comunista. Então eles têm um fluxo que funciona, um fluxo de respeito, de cargo. Cada um, você vai alcançar o seu espaço no momento que chegar realmente a sua vez, né? Então a sociedade respeita muito o profissional de educação física lá. Ou seja, o professor que eles chamam de cultura física, lá quando você fala, eles olham para você totalmente diferente. É o status que tem, por exemplo, o médico na nossa sociedade, né? Porque o professor de educação física lá é o cara que trabalha com a medicina preventiva, é o que cuida da saúde da sociedade. Sem dúvida. É uma outra ideia, sabe? É uma outra ideia. Antes de ser o fitness, a prática, é uma história cultural voltada para a saúde, e o outro lado, representação do país no exterior pela competição. Pela competição. Incrível, professor, incrível, incrível. Eu tô vendo também os comentários das pessoas aqui, as pessoas gostando muito, achando incrível toda essa oportunidade de forma geral. Eu concordo, eu acho que é um modelo muito bacana, um modelo a ser seguido, né? Obviamente com devidas adaptações por questões de clima e políticas, etc., mas um modelo a ser seguido sem dúvida alguma. Acho que todo o leste europeu ali é um modelo bem interessante de trabalho com relação a essa questão da cultura física. Professor, o senhor foi orientando do Matviev, perfeito? Mestrado e doutorado. O mestrado, quem foi meu orientador, né, e o tutor que ele chamava, foi o professor Yuri Verkhoshansky, juntamente com um outro colega chamado Andrei Zaharov. Mas aí a aspirantura, o doutoramento, etc., aí já foi o professor Matviev. Isso, então, inclusive até num dos grupos, eu entrei numa discussão, porque eu coloquei ali, né, que o senhor tinha trabalhado com o Verkhoshansky, e aí alguns colegas disseram, não, mas ele foi aluno do Matviev. Daí eu disse assim, olha só, eu entendo que ele foi aluno dos dois. Ele foi aluno dos dois em determinados momentos, mas ele acabou circulando, trabalhando com os dois ali de forma geral. Professor, como era o trato com os orientadores? Como era a sua proximidade? Porque o senhor vinha de um país em desenvolvimento em vários aspectos, o senhor estava lá vindo de fora e iria levar uma imagem do país, mas como que era esse trato assim com os orientadores? Olha, eu só tenho coisa boa para falar. Eu cheguei na União Soviética num momento muito duro para eles também, que logo em seguida foi um momento de muita transformação, de muita coisa diferente. Mas eu passei apertado nos 2 primeiros anos para aprender o idioma. Depois que eu aprendi o idioma, eu sempre gostei muito de ler, de estudar e tal. Então, mesmo quando eu estudava o idioma, eu chegava a passar 7, 8 horas sentado dentro da biblioteca, com mais 7 horas de estudo do idioma. Então eu fui tocando a coisa meio por minha conta lá, né? Então quando eu iniciei a pós-graduação, né, logo que eu iniciei o meu mestrado e tal, eles já perceberam que eu fui lá para aprender, fui lá para discutir, para realmente estudar. Então eles me tratavam muito bem. Eu tinha uma amizade pessoal muito forte com o professor Yuri Verkhoshansky, porque a diferença entre o professor Yuri Verkhoshansky e o Matviev é muito claro de entender. O professor Yuri Verkhoshansky é um estrategista do treinamento esportivo. Eu sempre dizia a ele, mesmo no final da vida, eu dizia a ele, professor, não morra. O senhor não pode morrer, porque senão nós não vamos saber o que fazer com tanta coisa que o senhor já colocou para nós, né? Então ele é um grande estrategista do treino, é um cara que raciocina ciência
como ninguém, né? E o Matveyev, a inteligência dele é muito voltada para um lado mais pedagógico, mais filosófico da coisa. E o Verkhoshansky é mais biológico, tá? O Verkhoshansky, ele eu já antecipo que eu gosto mais do Verkhoshansky. Vou antecipar. Ele vem de... Professor. Compor o treino. Oi? Não, deu uma travadinha, vai. Travada? Então, a composição do treino, a ideia de criar sistemas, de dar diretrizes, realmente o Matveyev, por isso que ele foi o maior nome do mundo. Ele é extraordinário. Entendi. Tá? Entendi. Agora, quando você fala em conteúdo do treino, Verkhoshansky. Tá? Então, são duas coisas diferentes. E se complementam, né? Duas coisas que se complementam. Complementam, sim. As brigas que aconteceram... Teve uma vez que eu fui a um congresso internacional e alguém lá estava dizendo na Finlândia, porra, mas o Matveyev e o Verkhoshansky brigam, eles não se entendem e tal. Isso foi num sábado. No domingo eu voltei para Moscou e na segunda-feira eu estava fazendo sauna com os dois. Quer dizer, então, é uma briga acadêmica que não tem nada a ver com Claro. É aquela briga. O senhor conhece o meu orientador, o professor Álvaro Reis de Oliveira, foi meu orientador no mestrado, etc. Fiquei com ele ali durante 9 anos, é meu amigo pessoal. Sim. Ele é o exemplo mais claro dessa questão acadêmica. Ele briga, ele te xinga, sai esperneando para tudo que é lado, terminou a discussão, vamos tomar uma cerveja, comer alguma coisa e dar risada. Então, tem que existir essa dicotomia entre uma discussão e uma briga. Discussões científicas são importantes, briga é outra coisa. Né? Exatamente. Papo pessoal é outra coisa, mas uma discussão científica, e muitas vezes ela precisa existir, porque muitas vezes você tem que colocar a sua opinião de uma forma um pouquinho mais dura, mais contundente, e isso muitas vezes pode parecer um pouco agressivo para quem está vendo de fora, mas eles eram amigos, eles eram colegas, e eles tocavam instrumentos musicais também, né? Por exemplo, eu vou te mostrar um livro aqui, eu não sei se dá para ver aí a data de lançamento desse livro aqui embaixo, ó, 1949. Esse livro é um livro que está em russo, né? Evidentemente. Tá? Trenirovka Lyokyatletika, ou seja, treinamento do atletismo. Quem escreveu esse livro aqui foi um camarada fora do comum, chamado Vladimir Ozolin. Ozolin foi o professor do Matveyev. Foi o cara que ensinou o Matveyev. Então você vê que coisa engraçada, né? Aí eu tenho aqui, né, emociona um pouco, o último livro publicado pelo professor Matveyev. Tá? Então esse é o último livro dele. É um livro que não chegou no mundo aí, né, porque ficou em russo e tal. Sim, esse é o problema. Em russo se lê assim, Основы общей теории спорта и система подготовки спортсменов. Então significa o seguinte, bases gerais da teoria do esporte e do sistema de preparação desportiva, né? Então, por que eu estou mostrando isso aqui? Isso aqui é interessante. É histórico, isso aí é realidade. O raciocínio deles na preparação desportiva, na preparação física, e tendo como master a preparação de força, ela vem, é uma história que vem, você pega lá atrás, 1900. Eu tenho um livro aqui de 1898, rapaz. Os mesmos papos, a mesma conversa e tal. Incrível. Então, eles foram amadurecendo, você sabe por quê, André? Eles têm uma linguagem, eles têm uma mesma linguagem. Nós ainda não conseguimos ter a mesma língua. Tá? Eu falo capacidade física, o outro fala qualidade física, o outro fala qualidade motor, o outro fala valência física. A gente não consegue se entender. Então, para nós, hoje, precisaria uma hora, vocês que são mais novos, e essa aí eu vou dar em você logo para você comandar esse negócio, nós precisamos criar uma linguagem dentro da nossa área. Por exemplo, força. Tá? Nós precisamos todo mundo entender o que é força explosiva. Não dá para um dizer força explosiva, outro é potência muscular, outro é força rápida, outro não sei o quê, e no final está todo mundo pensando a mesma coisa ou não. Né? Exato. Nós precisamos de uma cartilha. Se você não falar o idioma, nós não conseguimos crescer cientificamente. Então, eu sempre digo o seguinte, eu quis hoje bater um papo com você,
porque eu sabia que o papo seria por esse lado. Às vezes eu vejo colegas brigando, discutindo de ir para a justiça, né? Um contra o outro. Então você vê como é que pode um acadêmico dizer para o outro, porra, o artigo do cara está errado por causa disso, daquilo. Não tem nada disso, né? Então o amadurecimento acadêmico nosso, eu acho que começa primeiro na linguagem, no conceito, na terminologia, e isso eles fizeram muito bem. Isso eles fizeram muito bem. Por isso que eles se transformaram uma marca mundial, né? Porque os caras sabem o que é um volume, sabem o que é intensidade, eles todos têm a mesma ideia, né? E a gente... Mas o problema nosso, viu, André, também aconteceu o seguinte, nós importamos muitas teorias diferentes, né? A gente não compôs um campo teórico nosso, né? Nós somos bons copiadores. Copiadores. E aí o que aconteceu? As traduções vieram do mundo todo totalmente diferente. Então a gente não conseguiu criar isso. Eu estou aqui há 2 anos trabalhando numa obra que, se Deus permitir, o ano que vem eu coloco na rua, é muito grande, onde eu tenho uma parte muito grande tentando organizar essa linguagem. Primeiro, aprender o idioma, senão não tem como a gente falar a língua do esporte se a gente não tiver um idioma único, né? Não é ter o mesmo pensamento, é ter um idioma único, só isso. Pensamento é que daí, a partir de nós estarmos entendendo os mesmos conceitos, nós podemos discutir coisas que são mais importantes do que o nome que será dado para determinada situação. Eu acho que hoje a gente perde muito tempo discutindo sobre, é treinamento de força, não, é treinamento resistido, não, o certo é atividade física, não, o certo é exercício físico. Então, acho que a gente perde muito, até pela questão da maturidade profissional. Nós temos a educação física como profissão há pouco tempo, né? A gente fez 2018, 20 anos como profissão, então a gente tem essa dificuldade. A formação no Brasil ela é muito boa comparado a outros países, mas sem precisa dúvida ainda melhorar muita coisa, né? Os nossos mestres e doutores, a minha formação como PhD, ela é bem diferente dos mesmos pares que eu tenho saídos da mesma universidade. Por quê? Porque os orientadores... Saúde. Como é que é o nome? Como é que é o nome em russo? Nazdarovia. Nazdarovia. O Rambo, quando vem aqui em casa, ele me diz isso, a gente brinda. Ele vem aqui em casa... Um momento importante para a gente brindar, um momento difícil que nós estamos passando, tem que brindar. Eu só te cortei um pouquinho, só porque eu não posso tomar mais, porque eu só fico bêbado. Né? E outra, olha a garrafa, ó. Olha a garrafa. Coisa linda a garrafa, hein? Que vinho é esse, professor? Rapaz, o vinho ficou só com você. Isso aqui é a vodka negra. Ó, você tá me levando pro buraco. Professor de educação física tomando uma vodkazinha nesse bate-papo. Não. Mas esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que quebrar. Que professor de educação física também bebe, que também dá risada, que também faz ciência, entendeu? Sim, então essa coisa de que professor de educação física é só dentro de academia ou em campo de futebol, etc. é bobagem. Tá em tudo que é lugar. Verdade. Tá no boteco aqui brincando, conversando. Me deu uma curiosidade dessa vodka negra. Qual é a diferença dessa vodka negra? Mas, a hora que eu for lá, a hora que nós nos encontrarmos, eu vou guardar essa aqui. Eu tenho algumas garrafas que eu trago. Isso aqui é uma coisa muito especial lá, sabe? É um tipo de vodka que é feita para aquele pessoal de comando partidário, presidencial e tal. E aí os amigos me deram lá umas 3 garrafas, mas é um negócio sensacional, né? Com 60 graus, né? Ela é bem gostosa, bem saborosa. Incrível, é incrível. Caramba, professor. Vamos lá. O senhor me respondeu uma das minhas perguntas, tá? Mas eu queria fazer o seguinte, uma pergunta assim. O senhor viveu várias coisas dentro da educação física, nacional e internacionalmente. Como é que o senhor enxerga o ensino específico do treinamento? Não estou falando da pedagogia, não estou falando só do treinamento na educação física do Brasil. Tá bom, tá ruim, tá indo bem, vai melhorar? Como é que o senhor vê esse cenário? Bom, primeiro, eu acho o seguinte, eu acho que nós precisamos... Tudo vem, de novo, vou voltar no conceito novamente. Eu acho que nós poderíamos avançar um pouco mais. Eu entendo que a universidade,
A universidade é um local, em 4 anos ou 5 anos, é o local de você ter o ambiente de formação geral, né? E depois você tem que buscar realmente uma especialização. Então não é na universidade que eu vou sair treinador. Nem tampouco a universidade sozinha vai me formar eu um grande professor, um grande personal trainer. Ela vai me dar noções básicas. Se nós vamos discutir o conteúdo da universidade, nós podemos discutir, pode melhorar isso, aquilo. Mas eu acho que o treino desportivo, nós por ser um país que gostamos muito de esporte, eu acho que nós precisamos estudar um pouco mais esporte. Nós temos muita facilidade de fazer resultado, porque no Brasil tem muito talento. A nossa mistura, muita gente, muito talento. Mas, por outro lado, é possível que a gente perde muito talento, ou muitos talentos genéticos não chegam onde poderiam chegar, às vezes por falta de informação e falta de conhecimento. Mesmo globalizado, nós estamos lendo muito pedaço de artigo e às vezes nós não temos uma concepção global do que é o treino desportivo. E aí nós começamos a exercer na prática meios de treino, meios por meios, por criatividade, e isso não tem uma história. Uma coisa não liga com a outra. Então esse campo de conhecimento eu acho que nós podemos melhorar muito. Eu achava que com o advento da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos, essa cultura iria melhorar. Mas não melhorou. Então nós precisamos estar atentos a isso. Nós não temos ainda escolas nacionais de formação de treinadores de força. Nós ainda raciocinamos 5 capacidades motoras. Né? Não entendemos ainda que sem a força a gente não consegue chegar a resultado nenhum. Nem a maratona a gente vence. Ainda é muito genérica, é uma escola muito ainda do Cooper, dos anos 70. Então tem bastante coisa para a gente evoluir. Mas por outro lado, André, com a chegada de vocês, um grupo grande de doutores aí agora, a gente tem esperança que em muito pouco tempo aí na frente a gente cria uma cultura melhor sobre essa relação da prática do exercício, seja para o esporte de competição ou recreacional. Né? Não, sem dúvida nenhuma. Eu enxergo assim, o Brasil como uma potência muito grande e que falha demais na detecção de talentos. Né? Eu vejo muitas vezes o atleta enxergando o esporte como uma escala social, como uma maneira de sair da pobreza, do que ser realmente feito para o esporte ou nascido para o esporte. A gente entende que o esporte ele é constantemente um desafio darwiniano. As pessoas têm características anatômicas, fisiológicas, que potencializadas pelo treinamento, pelo gesto motor, pelas capacidades psíquicas e psicológicas, vão chegar a um alto rendimento. Mas sem a parte anatômica, sem a parte fisiológica, fica muito difícil. E eu vejo assim, a superação da menina que ganhou a maratona porque era cortadora de cana. Tá, mas por que ela ganhou a maratona? Porque ela era cortadora de cana e que ela pode sair daquele negócio ali? Ou ela tem uma característica fisiológica, anatômica, que permita que ela seja uma competidora, que ela tenha uma longevidade atlética muito grande? A gente vê atletas que chegam ao topo, sacrificam muito cedo o seu organismo, até por não ter essa característica para determinados esportes. Né? Então, eu acho que a detecção de talentos é um ponto bem importante para a gente começar. Existem alguns projetos nessa tentativa, né? Então, de fazer essa detectação, mas eu também vejo que esses projetos, eles não falam a mesma linguagem, criam bancos de dados que não são compatíveis, né? É complicado. Sim, exato. Bom, um ponto importante é o seguinte, você falou uma palavra certa aí, tá? Nós não temos banco de dados, não temos informação. Então, por exemplo, eu estou aqui no Paraná, você está lá no Sul, e tem os colegas lá no Norte e Nordeste que estão nos vendo. Hoje, nós não temos informação, nós não sabemos se o menino de 14 anos aí do Sul, se a estatura dele, média, é maior ou é menor do que o do Norte e do Nordeste. Não sabemos se o comprimento da perna dele é maior ou menor. Nós não temos banco de dados. Uma sociedade ou uma área que não tem informação, todo tipo de intervenção é especulador. Sem dúvida. Para que a gente possa dar uma intervenção com maior presteza, com maior certeza, vamos chamar assim, nós precisamos ter informação. Então, André, eu estou vendo um colega que passou aí dizendo o seguinte, para a gente definir melhor por que força é a única capacidade motor e tal. Então, só para não deixar passar isso aí, claro, a gente, né? Então, na verdade, é o seguinte, quando nós falamos das variáveis motoras, então esse é o entendimento e o André me ajuda lá do outro lado.
Quando nós falamos dessas variáveis motoras, nós estamos falando de força, nós estamos falando de velocidade, estamos falando de resistência, flexibilidade e coordenação. Aquelas 5 variáveis, eu vou chamar de variáveis motoras. Tá bom. Agora, quando eu falo de treinamento, de operar treino na prática, não dá para me raciocinar essas 5 variáveis tudo junto e misturado. Então, por quê? Essa publicação, os camaradas que começaram a falar dessas 5 variáveis, os primeiros artigos é de 1838. Eu vi referência em artigo e livro publicado em 1902, de 1838, e ninguém mexeu nisso. Obviamente que hoje nós precisamos modernizar o conceito. Não é só dizer, só força que é capacidade, não é isso. É entender o seguinte, que o nosso negócio é o seguinte, é identificar qual é a capacidade principal do movimento. Tá? Eu penso, meu sistema nervoso manda estímulo, eu contraí a fibra muscular e executei o movimento. Para executar esse movimento, eu realizei uma ação que nós chamamos lá de força muscular. Então, a capacidade motora responsável pelo movimento, a capacidade motora, é a força. A partir daí, a velocidade, a flexibilidade e a coordenação são qualidades motoras. Tá? A flexibilidade, a coordenação e a velocidade é as que vão me dar qualidade na minha força motora. Vão permitir, deixa eu tentar complementar, professor. Vão permitir que você desenvolva a sua força na sua plenitude. Na sua plenitude, com qualidade. Exato, Por exemplo, exato. Força com amplitude. Claro. Força rápida. Com velocidade. Força, claro. Coordenação. Então, voltando, a amplitude, a velocidade e a coordenação, elas dão qualidade à minha força. Então, a gente chama elas de qualidade motora. Perfeito. E a força é a capacidade motora. Sabe por quê? Até onde que eu treino a capacidade motora e onde que eu treino a qualidade motora? Imagina um jogador de basquete. Eu levo para uma sala de musculação, lá eu posso capacitar ele, melhorar a força dele. Onde é que eu vou dar qualidade? Quando eu pôr amplitude, quando eu pôr coordenação, quando eu pôr velocidade. É essa só a diferença nessas variáveis aí. E a resistência? A resistência eu tiraria ela, no ponto de vista da neurofisiologia, eu tiraria a resistência do conceito de capacidade motora ou de capacidade física. Eu deixaria a resistência como sendo uma resistência, vamos chamar assim, uma capacidade metabólica, fisiológica. A resistência é o combustível para a capacidade e para a qualidade motora. Uma valência que permite a duração da força com qualidade. Exatamente. Então eu vou escolher. Se eu trabalho com levantador de peso, ou se eu trabalho com o cara dos saltos ornamentais, eu vou escolher a resistência anaeróbia alática para me treinar. Agora, se eu treino um maratonista, eu vou escolher a resistência aeróbia, o metabolismo aeróbio que vai credenciar a minha capacidade e a minha qualidade de força para correr a maratona. Muito claros. Muito claros, muito claros. Liso, então é nesse limpo. sentido. Eu não queria só deixar isso aí, porque às vezes você solta uma palavra. Limpo. Mas siga lá. Siga sensacional, pragmático, simples, dá uma clareza absurda para tudo. Eu acho que falta isso, eu acho que falta esse ponto, essa peça de conexão, esses conceitos. Eu não tive a oportunidade de ter aula com o senhor, por questões de agenda. Nosso último evento aqui no Sul caiu na Copa do Mundo, o senhor estava fazendo consultoria para uma TV russa, enfim, foi complicado para nós. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, só essa colocação, ela esclarece vários conceitos que ficam em aberto, assim, sensacional. Mas já chegando nesse ponto e falando, a gente está com 43 minutos, já indo para 44 minutos de live, uma live incrível, reiterar novamente, obrigado pela sua presença, professor, sensacional. A gente está com uma média de 280 pessoas nos assistindo. Essa live, ela vai extrapolar 1.500 pessoas nos assistindo com toda a certeza. Um abraço para essa turma nisso, toda aí. Um abraço para todo mundo. Eu já vou deixar para a gente abrir perguntas, tá? O professor vai responder 4 perguntas, então ele já respondeu uma, vai responder 3. Então a gente vai tentar acelerar um pouquinho. Professor, falando nisso, para quem quer ter a oportunidade de trabalhar, de estudar com o senhor tem um site, né? Que tem alguns cursos. O senhor poderia falar a respeito disso e também, principalmente, falar sobre aquele programa de ida até a Rússia, por favor. Tá bem.
Não, primeiro nós temos... Bom, você está me permitindo, né, com o seu público aqui, falar o seguinte: o nosso curso de treinamento esportivo funciona em São Paulo. Tá? É no Cefit. Cefit é o Centro de Estudos em Fisiologia e Treinamento, que funciona na Unip da Vergueira, em São Paulo. Nós temos lá o maior curso de treinamento esportivo do país, muita gente já passou por lá, vem colegas também que participam do exterior, que nos ajuda lá na formação dessa turma. Então, pós-graduação e nível de especialização é lá. O curso de Moscou é um curso que há 25 anos eu levo um grupo de brasileiros pequeno, 12, 13 pessoas, todo mês de janeiro, e passamos 18 dias full time dentro da Universidade Nacional de Cultura Física de Moscou, com tradução em português, tudo, estudando treino desportivo, com os melhores estudiosos lá. Tá? A gente vai lá, conhece o departamento do Matviev, o departamento lá do Verkhoshansky, e andamos para aquilo tudo e estudamos com eles lá. Quer dizer, então é uma reciclagem que vale a pena, né, você participar. Você está convidado, viu? Você está convidado, André. Ir lá com os caras da força, lá, desafiar os homens da força. E professor, e essa estrutura do curso, ela é completa, né? Você faz tudo aqui no Brasil e aí já sai do Brasil com passagem comprada, sai com lugar para dormir, tudo certinho, o curso já pago, só gasta o que vai tomar de vodka lá fora do... Só a vodka, mas a vodka lá é barata, pessoal, é tranquilo. Mas isso aí, na verdade, é uma gentileza. Na época, quando eu cheguei lá, o Putin, que hoje é o presidente da República, ele era o chefe da KGB. E era um judoca de altíssimo nível. Então, desde aquela oportunidade que eu vinha pedindo a eles para criar um curso, porque eles não têm esses cursos de extensão lá. Lá você entra na universidade, você estuda 10, 12 anos logo para você ser alguma coisa, porque esses cursinhos eles não têm. Então, eles criaram um curso, nós fizemos um convênio específico para nós de 15 dias. É um curso de 70 horas. Então, com isso, a gente consegue sair daqui, ficamos alojados no prédio da universidade, dentro da universidade, entramos em todos os centros de treinamento, naquelas escolas esportivas secretas, é um negócio maravilhoso. Vamos ao Teatro Bolshoi, o Putin abre lá, a gente vai assistir teatro dentro do Palácio, da Praça Vermelha. Já foram vários outros colegas que estudaram lá, eu vi uma pergunta aqui, o professor Zé Fernandes também estudou lá, e vários outros colegas que fizeram mestrado e doutorado lá. Então eu acho que eu fui o primeiro, né? E abri as portas e não posso ir embora, ir para o caixão levando esse conhecimento sem dar oportunidade a outros colegas. Sensacional, professor, sensacional. E assim, eu já vou deixar aqui para todo mundo que está assistindo. Eu vou depois falar com o professor, organizar isso aí, para ver se a gente fecha uma turma extra aí, vamos lotar essa turma para ir aí no próximo janeiro, esperar essa confusão de Covid passar. Nós vamos matar a Covid com vodka lá, com tiver lá, nós vamos matar esse negócio lá. Legal. Professor, sim, além disso, o senhor tem um grau de publicação bem grande, o senhor publicou vários livros. Eu sim, gostaria que o senhor nos assim, eu sei que isso é como apontar o filho que se mais gosta. Isso é uma crueldade que se faz com o pai. Mas assim, dentro dos seus livros, do seu material didático, qual que é o livro que o senhor indicaria? Bom, olha só, vamos começar a ler treinamento? Leiam esse aqui. Esse aqui é uma porta de entrada para as coisas. Qual o senhor indica? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que a gente veio colaborando aí nessas mais de 30 obras que eu publiquei, mas eu acho que nesse momento, o último livro, até tenho ele aqui, que eu estou levando para um amigo, tá? Que é o livro de treinamento esportivo, muita gente já conhece aí. Eu tenho! Joia! Eu acho que esse livro dá uma ideia bacana aí pelo meu site, pelos sites do Brasil todo, vocês conseguem comprar isso aí. E mostra de novo pro pessoal. Mostra de novo, professor. Pessoal, tirem print aí, tirem print da tela. Tirem o print da tela para vocês pegarem aí. E é aí da sua terra. E a editora é Arte Média aí do Rio Grande do Sul. Que fez Grupo A. Livro muito bacana, tá? Mas, André, o ano que vem tá vindo um manual aí que provavelmente seja um dos maiores manuais de treinamento esportivo do mundo. Eu venho aglomerando esse material com a experiência do futebol, do ciclo olímpico, das confederações, da Confederação de Atletismo. Então eu estou publicando isso no ano que vem. Mas muita coisa eu vou agora colocar. Nós criamos o tal dos melhores amigos, né? Depois vocês acham no meu Instagram. O pessoal que está entrando lá vai começar a receber a partir da semana que vem já vários indicadores do livro novo. Já vou soltar por aí.
Tá bom? Sensacional, olha aí, ó. Furo de reportagem, o professor no grupo dos melhores amigos vai começar a soltar trechos do livro novo. Oportunidade única. Gente, olha só. Incrível tudo. Vamos abrir agora para perguntas. Por favor, nós vamos ler apenas 3 perguntas. O professor vai escolher as perguntas. Então, aproveitem a oportunidade para escolher a pergunta aí. Vamos lá. Eu vou tomar um golinho também. Vai ficar com uma vontade dessas vodka negra aí que eu vou te contar. Você... Mas eu fiz de desaforo, porque a hora que você falou, é o boteco, eu falei, eu vou botar o que tenho de melhor na mesa. Sensacional, sensacional. Professor, incrível, Sim. incrível. A editora é Artmed. Artmed, sim, sim. Vai ter lançamento. Lançamento exclusivo desse livro. O senhor vai lançar pela sua editora? Tem alguma editora? Vai ser uma gráfica? Como é que é isso? Nós estamos conversando aí com 2 grandes editoras nacionais, que deve ser uma delas. O livro eu vou entregar agora, daqui 60 dias eu entrego o livro editor. Então eu não sei ainda, estamos acertando aí, mas a editora nacional vai fazer. Olha só, por experiência própria, tá? Eu tenho 4 livros escritos, 4 livros lançados. O último agora é sobre treinamento de força, mais voltado para a parte científica da hipertrofia e etc. E eu lancei só o meu primeiro por uma editora e eu nunca mais vou lançar por editora nenhuma. Eu vou sempre lançar por editoriação própria, porque traz um retorno muito maior e justo para o autor. Tá? Então, assim, se depois a gente pode conversar em off para essa coisa funcionar melhor aí, hein? Vamos lá. Então, vamos deixar você me dar aula disso aí. Eu vou te ajudar nisso aí. Vamos lá, pergunta. O pessoal está escrevendo pergunta aí. Vamos lá. Manda ver. Então assim, enquanto não tá escrevendo a pergunta, eu vou fazer uma pergunta, tá? Fazer uma pergunta. E eu quero fazer a pergunta seguinte, professor. O que o senhor acha dessa redução que a gente faz da educação física simplesmente para questões de hipertrofia e emagrecimento? Eu vejo muito no Brasil essa questão de que a gente tenta vender muito só hipertrofia e emagrecimento. Isso é um caminho correto? É um caminho não correto? Como é que é isso? Na minha opinião é o seguinte, no mercado pode tudo. O que nós não podemos é romper com princípios, tá? Princípios filosóficos, pedagógicos e biológicos. A venda principal é vender o exercício como o maior promotor de qualidade de saúde. Ponto. Agora, dentro de qualquer manifestação existe especificidades, né? Alguém quer comprar hipertrofia, alguém quer comprar o emagrecimento, né? Tudo bem. Eu acho que a hipertrofia e o emagrecimento é um objetivo específico da prática do exercício. Mas o objetivo geral dessa nossa tese precisa ser promoção de qualidade de saúde, que necessariamente não precisa ser hipertrofia, não precisa ser queima de gordura, né? Precisa ser um contexto mais genérico que atende a pessoa no seu emocional, na sua cabeça e no seu biológico. Ao entrar no objetivo geral, no objetivo principal, que é promover a qualidade de saúde, então eu começo a escolher que caminho que eu vou. Então eu vou hipertrofiar, ótimo. Então nós temos meios para te hipertrofiar, né? Eu quero potência muscular porque eu vou jogar voleibol, então você vai para potência. Agora, o conceito geral inicial, na minha concepção, deve ser sempre a prática do exercício para melhorar a qualidade de saúde. Então não tem problema nenhum. Incrível. Eu tenho sempre assim, eu tenho 3 pilares dentro disso. Aquilo que o aluno quer, aquilo que o aluno precisa e aquilo que o aluno pode. São esses 3 pilares que tu tem que equalizar para a coisa funcionar. Pera, eu vou gravar aqui e vou botar no livro. Pode, seria uma honra, professor. Professor, aqui ó, a gente tem o Miltinho que está fazendo uma pergunta. Diferença de treinamento de força para crianças e adolescentes na Rússia e no resto do mundo. Tem diferença com relação a isso? O mesmo princípio científico que ele lê aqui, o russo lê lá, né? Então nós precisamos entender o seguinte, a criança está num processo de desenvolvimento motor e ela precisa de tudo. Ela precisa de melhorar a força muscular, ela precisa de melhorar a coordenação, ela precisa de melhorar... Enfim, ela está num processo de enriquecimento, de ganho de capacidade motora. O que ocorreu durante muitos anos foi que a gente ficou discutindo se a criança podia ou não treinar força. Enquanto nós passamos 30 anos discutindo, eles colocaram as crianças para fazer treinamento de força.
O problema está no conceito, é que para nós treinamento de força é levantar peso pesado. Né? Treinamento de força é realizar contrações musculares das mais diversas formas possíveis, o mais variado possível e frequentemente. Inclusive, de vez em quando, levantar um peso com as crianças. Simples. O que é extremamente normal, né, professor? Porque assim, a gente pega, por exemplo, esportes como o judô, em vários momentos na aula de judô, o coleguinha coloca as costas e isso é força. Ele usa o próprio peso do corpo para deslocar, fazer saltos, isso é força, né? Então, acho que esse conceito de força, ele não pode ser simplesmente válido para quando você usa um aparelho e não válido quando você usa outros tipos de cargas, né? Exatamente. É por aí. Tá acabando o tempo nosso, não? Já tá acabando. Tá acabando o tempo, temos 5 minutinhos. 5 minutinhos para acabar essa... Porque assim, ó, professor, eu, sem dúvida nenhuma, gostaria muito de continuar conversando aqui, mas eu entendo que o senhor também está cansado, trabalha, etc., precisa descansar. Eu acho também que 1 hora de live já é muito bacana para nós. Eu acho que é especial para a gente trocar essa discussão. Não vão faltar oportunidades. Se o senhor achar agradável, bacana participar aqui, acho que o pessoal gostou muito disso tudo. Eu vou pedir, assim, tradicionalmente, a gente faz nas lives aqui, a gente faz nas lives a questão de uma foto final, tá? Então, assim, eu vou botar aqui, ó. Então a gente faz uma foto geral, só um pouquinho. Vou botar tem que arrumar, aqui. Então o cara tem que ficar bem. Olha, no meu caso não tem jeito, professor. Uma vez eu fui tirar a foto do passaporte e a menina tirou a foto e disse: você quer ver se ficou bom? Eu disse: tem jeito de ficar bom, porra? Essa aí tá certo, já era, vou usar essa aí, já deu. Então tá bem. Sacou a foto aí, não? Vamos lá, pessoal, tirem um print agora aí da tela, eu e o professor, tirem um print, olha o professor lá arrumado, e esse print vocês vão postar nos stories de vocês, vão marcar eu, doutor André Lopes, o professor Antônio Carlos Gomes, e a gente vai compartilhar e ver o alcance disso tudo. Professor, o senhor tem 2 minutos para as últimas informações aqui nessa live para o pessoal que está assistindo. Dá uns conselhos para a galera aí. Então, gente, a única coisa que eu quero dar nesse momento não é conselho. Eu quero parabenizar o pessoal da educação física, André, pelo que eu estou vendo na internet. Num momento tão difícil, que as pessoas estão fechadas dentro de casa, a contribuição de vocês está sendo espetacular, ministrando aula, colocando aulas na internet, tentando ajudar a população a viver melhor um pouco esses momentos. Então, vocês estão de parabéns. E tem uma briga aí pela frente, que é uma discussão, André, que você leve aí depois, que o Senado lá está querendo desregulamentar a nossa profissão. Eu sei que tem muita discussão sobre isso. Vamos ficar atentos, porque afinal de contas é a nossa profissão que está sendo discutida por leigos. E nós não podemos admitir uma coisa dessa. Ah, mas não vai acontecer. A gente faz uma guerra e não deixa acontecer. Não tem. Um abraço a todos. Obrigado aí pela audiência. Sempre um prazer, viu, André? Pessoal, muito obrigado, professor. Sensacional a sua presença. Foi uma das melhores lives históricas aqui do canal, aqui do Instagram. Eu acho que todo mundo que está aqui gostou, achou bacana. Um brinde à nossa participação, a live de boteco sensacional. Sucesso! Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, um abraço para todo mundo. Até mais. Um abraço.